Salve, salve pessoal, vamos para a nossa sexta aula, né? Eu vou fazer uma retomada lá do trovadorismo, queria que vocês se lembrassem para marcar bem, deixar bem clara a ideia para vocês desse período, que é o período da Idade Média portuguesa. Lembra sempre que durante a Idade Média portuguesa não havia literatura brasileira, porque o Brasil ainda não tinha sido descoberto, ok? E naquele tempo, no tempo do trovadorismo, é importante a gente perceber que o tipo de obra que se fazia, o gênero de obra que se fazia era uma cantiga, tá aí, ó. Os trovadores, eles eram poetas, porque faziam letras, poesias e faziam também as músicas, né? Então é importante a gente perceber que nós estamos falando sobre um gênero de obra muito característico, no qual invariavelmente a poesia vinha misturada com a música. Então essa é a gênese, essa é a origem da literatura portuguesa, e a literatura portuguesa, de acordo com o que a gente vê aqui na nossa aula 6, ela tem também, dentre as obras dos trovadores portugueses, uma obra satírica, tá? Que a gente classifica como cantigas satíricas. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que, no contexto que a gente estava vivendo, lá na Idade Média, aquele tempo, é a primeira vez que aparece o gênero satírico na literatura portuguesa. Não existia esse gênero satírico. Lembrem-se que o comum era a gente encontrar cantigas de amigo e cantigas de amor. Essas duas cantigas eram cantigas líricas, sentimentais, falavam sobre o sentimento amoroso, mas naquele mesmo contexto, alguns espertinhos, alguns malandrinhos começaram a fazer umas cantigas mais zoadas, umas cantigas mais irônicas, umas cantigas críticas. E aí surge a obra do gênero satírico. Tá? Então nós temos cantigas líricas, amor, sentimentalismo, e cantigas satíricas. Qual é que é a característica principal dessa cantiga satírica? A ideia da crítica. Começa a aparecer uma literatura crítica em Portugal através dessas cantigas. A crítica, muitas vezes, ela é direcionada aos costumes da sociedade, sabe? Aquela pessoa que é falsa, né? As falciane, por exemplo, tá certo? E, às vezes, a crítica é dirigida exatamente não a um costume, mas a uma pessoa. Então é importante a gente perceber que com essa tradição aqui, gente, hoje a gente vai ter diversas músicas que também vão fazer crítica, às vezes, aos costumes e crítica, às vezes, a uma pessoa determinada, tá certo? E essa tradição nasce lá na Idade Média portuguesa, durante o período chamado de trovadorismo, tá certo? O importante também a gente levar em conta que elas eram engraçadas, eram cantigas engraçadas, mas essas cantigas usavam o riso como forma de promover uma crítica social, uma denúncia social. Às vezes denunciava a falsidade, a hipocrisia, às vezes denunciava a mulher, né, cujo marido era um navegador, o marido ficava muito tempo fora de casa, a mulher traía o marido e tal. E eles faziam cantigas bem claras, criticando muitas vezes costumes e muitas vezes pessoas, tá? Então é essa sátira medieval o tema da nossa aulinha 6. O primeiro detalhe importante quando a gente fala de cantigas de satíricas, cantigas que fazem sátiras, é que, como as cantigas líricas, elas também vão ter uma divisão, uma subdivisão em dois grupos. O grupo das cantigas de escárnio, que é uma crítica mais inteligente, é uma crítica não é direta, é uma crítica indireta, ela é mais sutil, ela é mais irônica, sabe? Aquela ideia da ironia. E o outro tipo de cantiga, cantiga de maldizer, que é uma cantiga com crítica direta, crítica bem explícita, muito frequentemente esses
trovadores usam uma linguagem mais agressiva, uma linguagem chula, a gente diz. E pode aparecer inclusive os palavrões, tá, gente? Então é importante a gente avaliar a cantiga desse jeito aqui, tá? As cantigas satíricas vão ser divididas, subdivididas em cantigas líricas e cantigas amorosas, tá? Aí nesse contexto a gente vai ter aqui um exemplo, ó. Tá? Esse exemplo que eu selecionei ali é um exemplo legal, gente, para vocês se ligarem do seguinte: aqui o que a gente tem é um cara chamado Lourenço que está fazendo um jogo de rima com outro cara chamado João da Voim. Então Lourenço costumavas ganhar a vida como podia por tua cítara ruim, ou bem mal não te digo nada, e quero te disto desenganar, tu sabes tanto que é trovar, quanto sabe um asno ler. Olha só, né? O Lourenço está sendo desafiado pelo João da Voim. O João da Voim aí vai receber o troco nessa outra estrofe aqui, é o Lourenço cantando para o João da Voim. João da Voim, de me atacar assim, verão muitos com esses argumentos, que me diziam, se Deus me perdoe, que não sabia entender de trovar, e vieram por isso comigo discutir, e os fiz vencidos ficar, e cuido que vos vencer nessa questão. Ou seja, a resposta do Lourenço para o João da Voim é que, olha, muita gente já me atacou assim, mas eu vou te vencer nessa questão porque os outros todos que vieram me criticar, eu consigo vencer. Então essa lírica satírica, gente, essa poesia satírica, fica ligado aí que é essa lírica satírica que vai dar origem mais tarde, gente, ao slam, né, a batalha de rima como a gente conhece hoje. No interior do Rio Grande do Sul tem um exercício chamado trova, um trovador discute com o outro, debate com o outro, tá certo? E aí eu queria chamar a atenção para a nossa próxima leitura, tá? Essa nossa próxima leitura, inclusive, já é o texto para a questão 1 que vocês têm lá na página 73, só para a gente ver como é que eram elaboradas essas cantigas de escárnio. Uma donzela infeliz, de amor por ela me faz andar, e em suas feições falar. Eu quero como namorado, rosto agudo como um furão, barba no queixo e bigodes, e o ventre grande e inchado. Olha só, uma donzela infeliz pediu para eu fazer uma cantiga para ela, e eu vou falar nas feições, vou falar no rosto dela, como um namorado. O rosto dela é agudo como o rosto de um furão, ela tem barba no queixo e bigode, e o ventre grande e inchado. Quer dizer, esse é o tipo de cantiga que a gente chamava de cantiga satírica, porque em vez de elogiar a amada, o cara muitas vezes pegava e avacalhava. E ele segue a descrição aqui avacalhando, ó. Sobrancelhas grossas e revoltas, grandes e muito cabeludas, caídas sobre os olhos, e os seios pendurados e muito grandes realmente, nos pés tem 1,5 palmo e na cintura 3 polegadas. Quer dizer, a crítica que ele faz através do verso da cantiga, e era uma cantiga cantada justamente com esse objetivo. Então vocês têm de se ligar, porque geralmente, galera, a questão que vem para vocês é se vocês conseguem ou não diferenciar uma cantiga da outra. Na outra questãozinha, na questão 2, nas questões 2 e 3, a gente também tem uma canção, só que essa canção aparece comparada com o texto, que é o texto 1, que é um texto visual e verbal. Nesse texto visual e verbal, vocês têm uma visão de cima daqueles mapinhas, né? Parece aqueles mapinhas que a gente vê no Google e traz e tal. E nesse mapinha a gente tem de um lado a Avenida Angélica, do outro a Rua da Consolação e de outro lado a Rua Augusta. Então o texto 1 é uma visão aérea de São Paulo e o foco é sobre essas 3 ruas aqui, tá? Duas avenidas, a Avenida Angélica, uma vez, e a Rua da Consolação e a Rua Augusta. E esse cara que faz essa letra desse som,
é um cara chamado Tom Zé. E notem que não se trata de uma cantiga tradicional, porque é um texto de 1973, então estamos pelo menos 400, 500 anos depois do trovadorismo. O que eu queria chamar a atenção de vocês? Olha só a letra dessa canção, como também ela é uma letra que pode ser considerada uma letra satírica. Diz ele na letra da canção: Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica eu encontrei a consolação, que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta, que saudade, você era vaidosa, que saudade, gastava o meu dinheiro, que saudade com roupas importadas e outras bagagens. Olha só, nessas duas primeiras estrofes, ele fala da Augusta e fala que graças a Deus, ou seja, tá criticando a Augusta, né, gente? Graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação. Ó, então nota que aqui no meio tem a Rua da Consolação e aqui tem a Rua Augusta e aqui de outro lado a Avenida Angélica. Angélica, que maldade, você sempre me deu bolo, que maldade, e até andava com a roupa, que maldade, cheirando ao consultório médico, Angélica. Olha a crítica que ele faz agora à Angélica. Tá certo? Falava da Augusta. Augusta é uma rua muito, né? A Rua Augusta, mais tradicionalíssima lá de São Paulo. Gente rica que mora lá, tá, gente? E a Angélica, a ideia da Angélica. Então, por isso, ó, gastava o meu dinheiro. A Rua Augusta é um lugar onde mora gente rica, muito rica lá em São Paulo, né? E a Angélica, que maldade, você sempre me deu bolo, que maldade, até andava com roupa cheirando a consultório médico, né? Provavelmente lá na Rua Angélica, Avenida Angélica, lá é onde deve ter algum hospital, alguma coisa e tal. Quando eu vi que o Largo dos Aflitos não era bastante largo para caber a minha aflição, eu fui morar na Estação da Luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Tá certo? O que eu quero que vocês se liguem? Vocês vão ter que ler aquela leitura complementar, gente, porque, entre outras coisas, esse período é um período muito marcado por diversas características que são muito importantes que vocês se liguem das cantigas que a gente chama de cantigas satíricas, porque na verdade é um duplo, digamos assim, às vezes fala também com as namoradas, mas fala de uma forma absolutamente diferente das cantigas líricas, certo? Então, rememorando trovadorismo, cantigas líricas de um lado, cantigas satíricas de outro lado. As cantigas líricas falam de amor, a diferença, a cantiga lírica de amor é uma amada que canta para o seu amado. E a cantiga lírica de amigo é uma amada, é um amado que canta para a sua amada. Tá certo? Então se liga, dá uma olhadinha nisso lá, que isso é bastante importante para vocês se ligarem a diferença entre as cantigas satíricas e as cantigas líricas. Mas vocês vão tirar de letra ali, tenho certeza, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima, gente.